Muito bem, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Unidos a Jesus. Vamos dar início aqui ao quadro Boa Prosa no nosso canal. Estou aqui com o nosso irmão Josué Falquete. Muito obrigado, irmão, por nos receber aqui na sua casa. Lugar bonito, como vocês podem ver aí. Nós vamos iniciar com uma entrevista, um pouco de dados pessoais dos irmãos, que assim como eu, né, não somos naturais aqui de Aracruz, então nós temos história para contar, né? Então vamos começar um pouco conversando sobre a história, tanto dos irmãos, a sua vinda para cá, do seu município de origem, e um pouco também da história da igreja, né? Casa Geração de Aracruz, que hoje são duas, e se nós formos colocar na ponta do lápis, a maioria são de pessoas de fora do município de Aracruz, né? São. Então, irmão, Verdade. mais uma vez obrigado por nos receber aqui. O irmão é de qual município originário? Ei, meu irmão, boa tarde. Um prazer ter você com a gente aqui, nossa casa aqui, esse bom papo aqui, né? Então, nós somos de Coporanga, Ecoporanga. mais norte do estado, né? E na época, por questões profissionais, então vimos uma possibilidade melhor e mais adequada para nós nos instalarmos aqui, né? Certo. E Deus nos encaminhou todo esse processo aí, foi em 1991, já tem alguns anos, né? Tem um tempinho Já bom. tem um Né? tempinho. Então, e foi uma bênção muito grande para nós, né? Para nossa família, enfim, para o nosso ambiente, enfim, foi muito bom. Foi uma maravilha nós virmos para Aracruz. Então, a proposta inicial foi em função disso aí, né? Deus encaminhou e graças a Deus chegamos aqui, integramos o trabalho da igreja e uma bênção. O irmão já era casado com a irmã Rosa quando vieram Já pra cá? era casado, a Jaeninha tinha 1 aninho de idade, Já tinha Jaiane. o Rodrigo já nasceu aqui em 91 e chegamos e já começamos a interagir com os trabalhos da igreja, né? Na época, o trabalho da igreja era vinculado à igreja em São Torquato, em Vila Velha, que era responsável pelo trabalho aqui. E já tinha um grupinho de irmãos bem animados. Nos viemos associando esse grupo, né? Estamos até hoje, graças a Deus. O irmão, como disse, veio mais sentido profissional, né, em Sim. busca de melhoras. O irmão vê evolução na cidade hoje, em relação ao tempo que o irmão veio para cá? É muita evolução, né? A cidade aqui a gente vê que cada canto que você anda, você encontra pessoas de fora, né? Vieram em busca de oportunidade de trabalho e era uma cidade muito promissora. Continua sendo ainda, né? Continua sendo, mas na época, então mais ainda. Então era uma afluência muito grande de pessoas que vinham para a oportunidade de emprego, né? Então a gente vê que a evolução foi muito grande, continua, né? Mas em relação a 32 anos atrás, a diferença é muito grande. O irmão se vê hoje com desejo de voltar para o município de origem, em algum momento da vida? Não, muito difícil, porque você acaba criando laços, né? Raízes. Você cria raízes. Então, graças a Deus, Deus aprovou, encaminhou. Na época a gente precisava, devido à profissão, a gente estava numa necessidade de mudar de lá, Certo. devido à carreira profissional, à ascensão profissional. E a gente buscava um local onde daria um suporte para a gente. Certo. E Deus abriu essa porta assim. Então foi não tem aquele lugar que a primeira vez que você chega com Aracruz foi assim. A primeira vez que chegamos para conhecer, olhamos e já falamos, eu acho que é aqui. É aqui. E aqui foi, né? Então, Sim. pelo fato disso ter tudo sido encaminhado, até hoje a gente vê que Deus está encaminhando o processo de permanência nosso aqui. A gente não vislumbra essa possibilidade de estar voltando para lá ou para qualquer outro lugar, né, até então. Se a cidade evoluiu, a igreja também evoluiu. O que o irmão vê de mais importante nessa evolução da igreja? Que, como eu disse, a maioria das pessoas, de ambas, né, da igreja da Coab 2 e aonde nós Sim. congregamos, são de pessoas de outros municípios, que já estão aqui em Aracruz há muito tempo, mas Sim. que são de origem, né, de fora do município. O que o irmão vê assim de importante nessa evolução da igreja? Hoje são duas igrejas emancipadas, né, que caminham sozinhas. O que o irmão vê assim de importante nisso? Graças a Deus, conforme falamos, a maioria das pessoas que estão nas igrejas hoje são pessoas egressas de outros municípios, né? Sim. É evidente que a gente vê uma cidade com a população bem considerável, né? A gente gostaria que tivesse mais pontos de trabalho, né? Interessante seria isso, claro. Mas graças a Deus que
muitos saíram também, pessoas que vieram, que regressaram ou que foram para outros municípios. Conhecemos também pessoas que congregavam antes e foram, né, para outros lugares também. Então, a gente louva a Deus por isso que o trabalho também teve a sua evolução, né? O trabalho de então, quando chegamos para aqui, a primeira igreja, ela tinha vínculo com São Torquato, era administrada, gerenciada por São Torquato, e há um bom tempo, né, a igreja autônoma caminha sós, né, com sua administração, e hoje nós outro ponto também com um grupo menor, mas também caminhando, e então a gente vê que, graças a Deus, tem fortalecido o grupo, né, que está presente. E, lógico que o alvo, a vontade é que você tivesse outros pontos a mais, né? A cidade é grande, né? Sim. É relativamente grande, o município. Então, caberia, com certeza, o desejo seria que tivesse outros pontos a mais. Qual seria, talvez, se a gente fosse enumerar, eu sei que são muitas, mas a maior dificuldade ou talvez deficiência na cidade de Aracruz? Não vamos dizer da igreja, não. O que o irmão vê que a cidade de Aracruz ainda tem a melhorar? Em geral, como cidade. Então, como um todo, a gente vê uma cidade promissora, economicamente falando, é uma cidade, digamos, desejável para se administrar, né? Para os políticos administrando. É uma cidade que tem uma autonomia financeira muito considerável, muito boa, uma topografia muito boa, enfim, uma geografia excelente. Então, o que a gente vê não é falta de recursos, como na maior parte do nosso país, né? Não falta recursos. Talvez falta um direcionamento melhor da gestão do sistema nosso que nós temos, né? Político não é só Aracruz que tem, né? Sim. Eu acho que o sistema nosso, ele não permite boas evoluções como um todo, né? Então, caberia, a gente reclama dessa questão, né? Não é da administração A ou B, é o sistema que se tem criado. Parece que o povo esqueceu de olhar um pouco para frente e reconhecer o potencial que tem. Sim. Então parece que a gente vê assim, uma comunidade com uma força muito grande e às vezes tão agarrada, como se fosse um elefante agarrado em teia de aranha, digamos assim. Tem um potencial tão grande para poder, né, se fortalecer, se ampliar em várias áreas. E por N questões, que não dá para enumerar o sistema que a gente tem, e acaba ficando muito agarrada. Não por falta de recursos, eu repito. Aracruz é uma cidade industrial, né? Sim. Tem sim. uma fábrica de celulose, tem agora 3 portos, de destaque, né? mundial, não é qualquer Exatamente, fábrica. Um estaleiro, tem um porto em construção, tem o Porto Céu, tem e um grandes... porto próprio de empresário daqui, Isso, né? o grande grupo Imetame, que é dono, Sim. né, que faz parte aqui de Aracruz, que é a sede em Aracruz, nasceu aqui. Então tem tudo para se tornar cada vez ainda maior. Mas infelizmente muitos não querem deixar, né, a cidade proporcionar para a população aquilo que ela pode, né? Infelizmente. E uma coisa que eu também, como sou o Jay Moraes, sou de fora, eu percebi que Aracruz ela acolhe muito bem aqueles que vêm de fora. O irmão veio numa época bem anterior a que eu vim, mas o irmão se sentiu da mesma forma, acolhido pela cidade? Como que foi? Sim, muito tranquilo, muito bem, graças a Deus, foi um relacionamento muito bom. A gente chegou no ambiente, se instalou e, digamos, ficou em casa. Certo. A verdade é, é uma comunidade receptiva e é sim um povo acolhedor. Tudo, né, conspira para o bem, você percebe, né? O clima nosso, enfim, a população, um lugar tranquilo, pessoas ordeiras, pessoas, né, de boa convivência. Isso é muito bom, isso é agradável. É quase unânime, né? Aqueles que vêm para a Cruz não querem voltar mais, né? Sim. No seu local de origem. Sim. Ou pelo menos passam muito tempo da sua vida aqui. Sim. Para a gente fechar essa parte de entrevista, o que o irmão vislumbra para o futuro da igreja, casa de oração aqui em Aracruz? Eu sei que no nosso caso, né, nós somos a segunda igreja, nós temos planos de construção, planos, né, para avançar no próprio ministério da palavra. Sim. Agora nós iniciamos também o ministério do quarteto. Então o que o irmão vislumbra para os próximos anos? Eu sei que às vezes nós ficamos receosos de fazer planos e de sonhar muito, mas nós temos os nossos alvos, né? O que o irmão vislumbra como
próximo passo agora para a igreja? Então, como você já pontuou um aí, né? Nós temos, né, graças a Deus, o terreno próprio, né? Tudo documentado, tudo certinho, a igreja conseguiu a sua instalação, seu terreno próprio. Agora o passo seguinte, fisicamente falando, né, é a gente convergir esforços para dar início a um projeto de construção de um templo, né, para acomodar melhor as pessoas, né? Para isso é interessante. Mas é lógico que o nosso foco maior está na construção interna, né? Na construção do ajuste, do fortalecimento, esse graças a Deus temos buscado, né? Esse fortalecimento, essa construção do corpo espiritual da igreja, né? Aquilo que a gente defende sempre, a igreja precisa crescer de dentro para fora, né? Então ela precisa de ter o seu, voltar ou buscar sempre ter o seu foco, a sua missão, que é, né, viver o Evangelho e levar o Evangelho como deva ser. Então, para isso, você tem que ter essa solidez de convicção, de fé, de união, né, de conversão, de esforços, para você manter a fidelidade da palavra, crescer na palavra, mas que o alvo é este, é o principal, que nós temos que buscar, e ele é contínuo, ele não tem uma meta a atingir, né? Vamos crescer até aqui. Agora, a gente tem planos, sempre teve, e mesmo que não consiga, mas a gente tem planos ambiciosos, que eu acho que são saudáveis. O que seria isso? Seria nós podemos fortalecer o grupo, daí a pouco você conseguir avançar para um outro bairro, a cidade é grande. Sim. Você criar um outro ponto, dali aquele outro ponto vir a ser também, não importa o seu tamanho, mas que tenha condições de se manter independente também, daqui a pouco o outro. Isso é fantástico. Por isso que a gente não tem essa visão, às vezes, de fazer um local para aglomerar um grande número de pessoas. Um local onde tem um grupo razoável de pessoas, a partir dali você conseguisse avançar. Outros bairros da cidade que estão bem grandes, se conhecem, que caberia outros pontos para facilitar, né, essa dinâmica de veiculação da palavra, deslocamento. Então, a gente, além do fortalecimento interno, que esse é o fundamental, né, desse, graças a Deus, estar buscando edificar na verdade da palavra, avançar com esse processo aí, eu acho que é muito interessante. É a missão da igreja, né? Sim. O irmão é nascido na casa de oração? Sim, nascido na casa de oração. Nascido e criado na casa de oração. Sim. Já se viu motivado por algum interesse de sair? Não. De mudar de ministério, mudar de placa, né? Sim. Não, nada despertou razão, motivo para isso. Não vejo. Eu acho que não tem necessidade, não tem o porquê. Acho que a mudança nesse aspecto aí, ela precisa acontecer quando você vê algo que é o principal, né, que é o foco da palavra, que às vezes você não consegue, ele não está alinhando com a sua fé, né, com a verdade que você defende, né? Mas aquilo que a igreja defende, os princípios cristãos que nós pregamos, defendemos, não vê porquê de você mudar para outro placa, grupo A ou B, não tem nenhuma razão por quê. E o importante é não defender placa, né? Sim, não há que ser. A defesa é pelo verdadeiro evangelho, é pela pregação genuína. Sim. Se nós defendemos placa, já está fora do sentido real da coisa. Sim, foge o evangelho, né? Então é triste até você vejo alguns movimentos quando as pessoas passam a tratar o trabalho da igreja, do evangelho, como política, né? Uma politicagem, na verdade, que a política é sadia e perfeita e necessária para nós, a política. Mas as pessoas passaram, o sistema político passou a tratar a política como uma politicagem. A pessoa começa a fazer política para grupos, para partido A, o B ou C. Então, as igrejas parece que deixaram o caminho do evangelho, da cruz, e começaram a pregar igrejas. Então é a minha igreja, esqueceu de Cristo. Esqueceu da palavra. E a própria palavra condena essa pregação. Tem que condenar, porque ela não vem. O foco, quando você deixa a cruz e passa a pregar o seu nome, então o destaque é você. Sim. Você está mais preocupado com a sua igreja, que ela cresça, a despeito de qualquer coisa, do que a cruz cresça, que apareça, né? Então não temos nome para se pregar, né?
não temos nome de igreja, a igreja é tal. Nós somos já, tive o desprazer às vezes de conversar com pessoas que elas se orgulham mais de dizer que eu sou da igreja fulano de tal, e às vezes eu nem fiz a pergunta, eu fiz a pergunta se é um cristão, e ela, ao invés de responder que ela é uma pessoa cristã, Sim. ela se orgulha em dizer eu sou da igreja tal. E se ela tiver um ministério naquela igreja, eu sou fulano de tal da igreja tal. Falei, para mim não conta ainda. Primeiro veio o ministério, depois a placa, para depois ser cristão. Ser cristão. Eu acho que, né, a essência é ser cristão. Agora a placa, isso aí não vem, não é o caso. Jesus mandou pregar isso, né? Isso pode até ser uma outra discussão para um outro momento. Eu acho que sim, é muita coisa. Em relação aos desigrejados e tudo mais, é verdade. Porque tem toda uma mística aí no meio tem muita coisa dessa coisa aí. Verdade. Mas é um prazer, irmão, estar com prazer o irmão nosso. aqui na casa do irmão. Agradeço por ter aberto um pouco da história, né? Da história legal, isso pessoal dos irmãos aqui para nós. E que tenhamos outros momentos, né? Bom, isso é agradável, opa. Nós queremos também trazer aqui nesse quadro outros irmãos, né? Não só talvez a casa de oração aqui de Aracruz, mas sempre que pudermos, pararmos um pouquinho, conversarmos a respeito de temas gerais e também pessoais. Mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima. Obrigado, prazer, estamos aqui. A vocês também, muito obrigado por assistir mais um quadro nosso aqui. Boa prosa, até a próxima.